Vamos entrar na palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes. Deus está me incomodando, eu tinha preparado aqui, mas eu vou falar aquilo que Deus tem mandado, né? Eu não posso falar o que eu quero falar, mas eu vou falar daquilo que Deus quer que eu fale. Eu estava já para abrir a Bíblia em outro capítulo aqui, um salmo, mas o Senhor está, desde a hora que eu sentei ali, está Juízes 11, Juízes 11. Meu Deus do céu, o Pai me põe em cada estreito. É tão bom quando você prepara um esboço, né? E vai pregar ali no esqueletinho do esboço, né, pastor Henrique? Aí Deus, quando chega, muda tudo, você fala, e agora? Parece até que nós somos autossuficientes, mas não é. Na verdade, nós somos dependentes. E essa dependência que faz com que Deus, Ele se manifeste. Essa dependência que faz que Deus seja glorificado. Sabe por quê? Assim como eu dependo, você também depende de Deus. Você depende de uma resposta de Deus. Você depende de uma palavra de Deus. E eu creio que você veio com a expectativa, não uma expectativa posta em mim, mas uma expectativa em Deus. Porque você e mais ninguém sabe do que você tem vivido. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou disponível, Senhor. Pode me usar da maneira que o Senhor quiser. E aí eu fui no banheiro ali, até falei lá no banheiro. Eu gosto muito de falar com o Senhor, né? Eu gosto todo momento, estou andando no carro, no banheiro, em qualquer lugar. Eu gosto de falar com Ele. Oh, chamado. E eu falei bem assim para Ele, falei, Senhor, me usa da maneira que o Senhor quer, porque tem pessoas que estão dependendo de uma resposta tua. Tem pessoas que estão aqui esta noite que dependem de uma resposta. E o Senhor e mais ninguém sabe do que ela precisa, do que ele precisa. Então eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Diz assim a palavra do Senhor, Deus levanta Jefité, a epígrafe. E eu vou falar, né, eu preguei em outro contexto, mas hoje eu vou trazer nesse contexto, vencendo os desafios da nossa vida. Mas em um contexto bem diferente do que eu já preguei, porque Deus mudou tudo aqui. Deus levanta Jefité. Jefité, o gileadita, era um guerreiro, fale comigo, guerreiro. Ele era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta. Fale comigo, sua mãe era uma prostituta. E seu pai, vamos lá, e seu pai chamava-se Gileade. Obrigado. Agora um detalhe, eu quero que você atente bem para isso aqui. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram, expulsaram Jefité, exclamando, não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher, ou bem dizer, de uma prostituta. Versículo de número 3, Jefité fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi, ou Tobi. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciãos de Gileade partiram à procura de Jefité na terra de Tobi. Ao encontrá-lo, lhe pediram, vem depressa, sê o nosso comandante, para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer por me dar mais uma oportunidade de poder compartilhar das tuas sagradas Escrituras, da tua palavra que é poderosa, que é eficaz,
para nos pôr na direção, para nos mostrar o quanto dependemos do Senhor. Por isso, Pai, no abrir e fechar de minha boca, eu possa ser um instrumento para a libertação, para a motivação, para a cura interior de cada um de nós. Usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar aqui a pastora Cíntia. Cadê ela? Meu Deus, cadê minha pastora? Foi arrebatada? Jesus! Então ela se prepara, vem aqui. Depois a gente vai entrar naquilo que Deus colocou no nosso coração, mas nós vamos louvar. Tá vendo, Davi? Cadê o Davi? Nós vamos louvar. Eu vou louvar com esse cântico. Mas você precisa entender que todos nós aqui, passamos por dificuldades, conflitos, tribulações. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, passamos por adversidades. E é essas adversidades que nos tornam mais fortes. Essas adversidades que nos mostram o quanto nós somos resilientes. O quanto é possível, sim, diante de uma condição, por mais difícil que seja, o Senhor engrandecer o seu santo nome, através de uma pessoa. Então guarda isso aqui, porque talvez essa pessoa seja você. Quem é a primeira pessoa? Quem é? Eu já levantei a mão, hein? Quem é a segunda? Quem é a terceira? Quem é a quarta? Essa pessoa talvez seja você. Está aqui, você não sabe, no anonimato. Mas Deus pode surpreender, porque Ele quer ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Declare para a pessoa que está do seu lado: há esperança. Mas declare com autoridade: há esperança. Se você quiser ficar em pé, pode ficar em pé. O mundo está do jeito que está, mas há esperança. Há esperança. Porque maior é o que está conosco, igreja. Eu sei que pessoas entraram aqui nessa noite sedenta de uma palavra do Senhor. E Ele já começou a falar. Aleluia. Desde quando essas portas foram abertas. Porque quando nós entramos aqui, já existia a presença dEle aqui neste lugar. Então você não vai sair com suas mãos vazias, porque a esperança está aqui. Sim, Senhor. E é Jesus, Jesus, Jesus. Fique à vontade entre nós. Coloca a mão no teu coração. E coloque diante do teu Mestre, Pai, fique à vontade. que você precisa receber dele. E E deixe que essa doce presença invada o teu coração. Entre nós. Deixa que essa doce presença te abrace nessa noite. Aleluia. Obrigado, Jesus. Doce presença, és meu abrigo. Ele é teu abrigo, meu protetor. Em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tuas promessas estão de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está.
doce presença te abraçar. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tuas promessas estão de pé. Irá se cumprir, irá se cumprir. Creia nisso. Quem sou eu Pra questionar um Deus? Não questione não, meu irmão. Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, és minha âncora, a minha esperança. Sei da alma, sim da alma. Deixa o Senhor ser a tua âncora. Merei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma desça. Eu não temerei, eu não temerei. Sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no você estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma desça. Não temerei, eu não temerei. Não temas. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma desça. Eu não temerei, eu não temerei. Não temas, em nome de Jesus. Eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei. Só quem crê aplauda o Senhor. Aleluia. Só quem crê adore. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar dando glória a Deus. Escute bem. A palavra do Senhor nos mostra um homem de valor, um homem guerreiro, um homem que tinha tudo para dar certo, porque ele estava realmente convicto de que era um guerreiro valoroso. E o próprio Deus, na sua palavra, deixa claro que esse Jefté era um guerreiro valente e valoroso. Mas na sua vida tinha um porém. E esse porém lhe arrastava a viver uma vida de rejeição, a uma vida de abandono, uma vida de disputas. A sua situação, a sua circunstância
mostrava diante do quadro alguém que, diante das circunstâncias e dificuldades, não tinha direito algum em estar no seio da sua família. A pior coisa é alguém ser rejeitado. Alguém se sentir rejeitado já é muito difícil. Por alguém, talvez, no seu ambiente de trabalho, por alguém, talvez, na sua vizinhança, na sua faculdade. É difícil ser rejeitado. Mas muito pior é ser rejeitado pela sua própria casa, pela sua família. Muito pior é ser desprezado, é ver os seus direitos serem violados, é ver que a sua posição já não é bem vista, aonde os seus direitos são tirados. E aqui está um homem que é exemplo disso. A palavra do Senhor diz que um homem guerreiro, cheio de valores, valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade tinha uma esposa, e acredito eu, que nas suas idas e vindas, conheceu uma mulher. E por conta de sua infidelidade, nasce um fruto. E esse fruto se chama Jefté. E agora, diante dos irmãos, a sua família, sabendo da sua circunstância, dos acontecimentos, agora o despreza, dizendo que não aceitava Jefté no seio daquela família. Muito mais que isso, não aceitava dividir um espaço, não aceitava dividir uma herança, os bens, de maneira nenhuma. E agora Jefté, de tanto ser desprezado, menosprezado, humilhado, ele vai para uma terra longínqua. A Bíblia diz que essa terra era uma terra que habitava homens levianos. Homens levianos que cometeram atrocidades. Homens que não tinham valor para a sociedade. Homens que não tinham respeito pela sociedade. Porque certamente cometera algum deslize. Cometeu alguma coisa que desabonasse as suas condutas. E eles agora estão habitando nessa terra, a terra de Tobi. Jefté, sendo humilhado, rejeitado, sendo expulso do seio da sua casa, ele procura um lugar de refúgio. E o lugar de refúgio não é um lugar muito bom. É um lugar onde se amotinam aqueles que são desprezados. Aqueles que talvez pelo olhar e a ótica da sociedade não tem mais jeito. Jefté então vai para a terra de Tobi, agora assume uma família, e essa família não é muito boa. É como sair de um condomínio de luxo, de uma residencial de luxo, e ir para o Carandiru. É como sair do meio de muitas pessoas boas, com profissão muito boa, médico, advogados, e ir para um lugar aonde tem matador, ladrão, salteadores, violadores da lei. Mas o interessante é que quando alguém discute isso, quando alguém tem o seu valor determinado por Deus, quando alguém está dentro da escolha de Deus, que é guerreiro, porque quem guerreia nunca cruza os braços. Quem guerreia está com a mão na arma e com o olhar ao longe. Quem guerreia pode ser até humilhado, pode ser até rejeitado, mas ele nunca baixa a guarda, porque ele tem o seu valor. E quando Jefté chega na terra de Tobi,
Sabe o que acontece? Jefité tem influência, pastor Henrique. Ele começa a expor quem ele é. Não alguém violador da família. Não alguém que queria o mal de seus irmãos. Não alguém que queria tomar posse de algo que não era dele. Mas alguém que foi expulso porque os seus direitos foram violados. E quando ele chega lá, imagino, porque é bem assim na cadeia, né? Eu já visitei cadeia e também já tive contato com muitas pessoas que ex-presidiário, fazendo trabalhos, visita e até mesmo ajudando algumas pessoas em aconselhamento. E a conversa que eles têm é essa: quando alguém chega na cadeia, eles perguntam: o que você cometeu? Qual é o teu BO? E aí um fala uma coisa, outro fala outra, e um quer se gabar um pouquinho mais que o outro, porque ali é o lugar. Eu sou traficante, o outro eu sou assaltante, aí o outro eu fiz isso. Tem uns que até se tatua, né? Põe a tatuagem porque já matou um policial, já fez alguma coisa. Isso depois pega mal, né? Mas é interessante que isso acontece, esse diálogo. E eu imagino o Jefité agora, alguém dizendo assim: você está aqui só tem homens levianos. Ah, então, o que foi que você fez? Porque você parece um guerreiro, você parece um cara descolado. O que é que você está fazendo aqui? Conta aí qual é o teu BO, qual é o mal que você fez. E Jefité, sendo um homem de valor, ele simplesmente fala a história dele. E quando alguém tem o seu valor, ele nunca vai negociar os seus princípios. Quando alguém tem o seu valor, ele nunca vai negar as suas origens. Quando alguém tem o seu valor determinado por Deus, ele, ao invés de ser influenciado, ele vai influenciar. Ao invés dele murmurar, ele vai glorificar. Ele vai mudar o ambiente, mesmo sendo um ambiente mau, mesmo sendo um ambiente de pessoas levianas, enganadoras. Ele tem o que oferecer. E agora eu imagino alguém dizendo assim: olha, eu estou aqui porque eu fiz isso, eu errei. Mas você? Não foi assim lá na cruz? Uma à direita, uma à esquerda. E aí um diz assim para Jesus: Jesus, se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Aí um diz assim: que nada, ele é rei dos judeus, coisa nenhuma, isso é um perdedor. E Jesus fala para um dos ladrões e diz assim: olha, quando ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no paraíso. Jesus diz assim: ó, hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Escute, 3 pessoas na mesma condição, 3 pessoas na mesma circunstância do momento, mas uma pessoa que tinha o poder de influenciar, estava no meio para transmitir a sua glória para aqueles que estavam ali. Os 2 ladrões poderiam ser influenciados. Sabe o que um diz? Nós pecamos, nós falhamos, mas ele nenhum mal cometeu. É como alguém dizer assim: eu vi ele curando, ele só fez o bem, ele curava os enfermos, ele só realizou coisas boas. Senhor, lembra-te de mim. Sabe por que Jesus influenciou? Porque Jesus, ao invés de estar ali reclamando, Jesus estava glorificando ao Pai. E quando eu tenho verdadeiramente um coração que está justificado por Cristo,
Quando eu sou uma pessoa que entendo que não foi pelos meus esforços, que não foi pelo meu trabalho, eu entendo que eu fui justificado por Jesus na cruz do Calvário. Não há nada, absolutamente nada que possa me influenciar a viver uma vida de derrota, quando eu posso viver uma vida de vitória e influenciar pessoas a viver essa vida de vitória. Mas a escolha quem faz somos nós. Veja bem, um ladrão escolheu acreditar no paraíso. O outro não acreditou. E veio um corvo, começou a furar seus olhos. Sabe, porque ele não era digno nem de olhar para Jesus. Tem pessoas perdendo a oportunidade de viver coisas maiores, coisas grandiosas, porque elas deixaram de olhar para Jesus, deixaram de acreditar em Jesus, deixaram de confiar naquele que pode justificar, que pode nos transformar, para acreditar em pessoas que não podem influenciar ao bem. Agora imagina você, Jefité ali começa a influenciar, com o seu discurso, com o seu testemunho. Alguém olhar e dizer, não, peraí, eu mereço. Eu vim para cá porque eu estou fugindo de alguém. Eu vim para cá porque esse lugar realmente é o meu lugar. Mas você não, você tem família. Pelo simples fato de ser filho de uma prostituta, não tinha direito. Seus irmãos os desprezou. O interessante que nós passamos por adversidades, mas essas adversidades e lutas, como na vida de Jefité, servirão para nos forjar nosso caráter, servirão para nos mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós precisamos dele, e o quanto ele é capaz de fazer através de nós. Então, a oportunidade que eu tenho de viver uma circunstância, um momento, uma situação, eu preciso levar para a cruz. Eu preciso levar para Jesus. Se eu não levar para Jesus, eu corro um risco de perder uma grande oportunidade de viver algo sobrenatural da parte do Senhor. A Bíblia diz que esse Jefité, ele estava lá, em momento nenhum fala que o pai lutou por ele, que o pai foi buscar ele, não. Mas a Bíblia diz que os anciãos se reuniram, porque os amonitas vieram contra Israel. Os amonitas começaram a tramar uma guerra contra Israel. E quando isso chega ao conhecimento dos mais velhos, eles entenderam, porque os mais velhos, eles prestam atenção nas coisas. Enquanto os irmãos de Jefité estavam preocupados em perder um espaço, em talvez dividir os bens dos seus pais, a herança, enquanto o pai ainda estava morto, enquanto os irmãos de Jefité estavam preocupados em apontá-lo como filho de uma prostituta, excluindo-o da família, rejeitando, com um preconceito enorme sobre sua vida, alguém estava de olho, alguém estava vendo que aquele menino era diferente, que aquele moço era diferente, que aquele moço tinha o seu valor, que excedia o valor dos seus irmãos. E é isso que faz com que você seja alguém que esteja sobre a mira de Deus. Alguém que faça que Deus, no momento da adversidade, se lembre de você. É alguém que se mantém íntegro, mesmo em tempos de adversidades. Alguém que não perde o seu valor. Ele podia muito bem brigar com seus irmãos, mas a Bíblia não diz isso. Ele podia fazer uma arruaça, mas ele não fez isso. A Bíblia não diz isso. Ele simplesmente foi à terra de Tobi. E ali ele reúne aquele grupo. E ele
vira uma liderança sobre aquele grupo. O que você tem feito diante das circunstâncias que você tem vivendo? Será que você tem usado desta oportunidade, desse momento difícil que você está passando, desse momento terrível que você está vivendo, para que isso sirva para glorificar o nome do Senhor? Ou você tem recuado de Deus? Eu sempre falo para as pessoas, os problemas, as adversidades, não vêm para a nossa vida para nos afastar, para nos fazer fugir da presença de Deus. Ao contrário, os problemas e adversidades que existem em nossas vidas é para nos aproximar de Deus, porque é Ele que pode trazer bonança em meio à tempestade, é Ele que pode mudar a nossa situação. Só Ele. Enquanto algumas pessoas estão fugindo dele, quando bate uma tempestade na sua embarcação, tem alguns que estão se lançando e dizendo: socorre-me, não me deixe afundar. Enquanto alguns estão fugindo da presença do Senhor, porque acham que o mundo é mau, porque há lutas e dificuldades, tem alguns que acreditam que o Senhor está com ele, porque ele disse: Pai, eu não os peço que os livre do mundo, mas, ó Senhor, que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Que os livre. Sabe o que Deus faz com aquele que verdadeiramente é valoroso, é guerreiro, não desiste? Deus livra. Há livramento para você. Você não entendeu? Há livramento para você, há livramento para sua família, há livramento para sua casa. E se nós pegarmos no contexto bíblico de toda a estrutura bíblica, nós vamos ver homens que passaram por situações adversas. Nós vamos ver homens que viveram momentos difíceis, venceu os desafios que lhe foram impostos. Por que não falar de Daniel? Daniel, ele, um homem de valor, valoroso, temente a Deus, se desviava do mal. Olha que coisa linda. Tinha nele o espírito de excelência, e ele governava muito bem no reinado persa. A Bíblia diz que os governadores se reuniram, os príncipes se reuniram e começaram a falar o seguinte: olha, temos que derrubar Daniel. Não há nada que possamos fazer para derrubá-lo, mas vamos fazer uma armação. Vamos pegá-lo em ocasião com o seu Deus. Todos os dias, Daniel orava 3 vezes ao dia. Olha que coisa linda. Davi falou de oração. A gente até conta nos dedos as pessoas que oram, quando fazemos campanha de oração ou culto de oração. São os mesmos. A gente chega na igreja e fala assim: veio alguém diferente? Não, é os mesmos. Tem uma turma que gosta de orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele abria sua janela para a banda de Jerusalém, imagina, e orava. Começava a orar e buscar a face do Senhor. A Bíblia nos diz que esses homens buscaram em ocasião contra Daniel na lei do próprio Deus, porque de outra maneira não conseguiriam. Entendam isso. De outra maneira não poderiam fazer nada, porque Daniel tinha seu valor. Daniel tinha nele o espírito de excelência. E ninguém podia mudar isso, porque Daniel tinha o seu particular com Deus. E de repente eles, vendo essa possibilidade, eles armam uma cilada. Eles vão fazer um edito. Chamou o rei e disse: olha, rei, nós vamos fazer um edito. E nós vamos estabelecer o seguinte: ninguém vai fazer outra petição a outro Deus. Nenhum Deus se pôr debaixo de nenhum. Vamos fazer uma estátua e vamos adorar essa estátua e mais ninguém. A estátua do rei. E sabe o que acontece?
não vai fazer petição a outro Deus a não ser ao rei. E agora, Daniel está orando. Daniel abre sua janela e de repente ele é pego em oração. Pastor, no meio da adversidade, no meio da luta, no meio das circunstâncias que nós estamos vivendo, o adversário vai tentar de alguma maneira fazer com que você recue, fazer com que você pare de fazer o que é certo e viva o que é errado. Mas depende da sua fidelidade a Deus, do seu comprometimento com Deus. Você está disposto a ir até onde? Você está disposto a perder a sua vida por Ele? Ou está disposto a simplesmente dizer que o ama? Mas no momento da prova, no momento da adversidade, você cede. Daniel é posto à prova. Ele sabia do edito, mas ele foi orar. E ele abriu a janela do mesmo jeito. Isso é para nós pensarmos. Quantos de nós estamos desistindo de tantas coisas, quando deveríamos avançar? E se nosso caráter está sendo construído, se o nosso caráter está sendo construído diante das adversidades, cada momento que passa, cada circunstância que vivemos, tudo que passamos, há um propósito de Deus. Deus está construindo em você autoridade, resistência diante da adversidade. Você está sendo forjado. E Daniel, ele foi para a cova dos leões, mas não negou ao seu Deus. Escute que coisa linda. Daniel foi para a cova dos leões. Você sabe a história, né? Depois Dário vai lá, faz jejum, Dário fica triste, não come, mas vai lá e diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o teu Deus, a quem tu serves, pode te livrar da fúria do leão? O teu Deus, Ele te livra. Eu não sei o que você está passando. Eu quero te lembrar que assim como Ele fez com Daniel, assim como Ele se lembrou de Jefité no momento difícil de opressão contra Israel, assim como Ele tem feito com tantos outros, Ele também lembra de você. Mas se você é aquele crente que o primeiro embate que vem, você já entrega os pontos. A faculdade está difícil, é só zombaria. E o que é que eu vou fazer no meu TCC? Filosofia e tal. E se descobrirem que eu sou crente? E aquela tese que foi levantada, como é que eu vou combater aquilo em oração? Como que eu vou me posicionar? Venha o que vier, aconteça o que acontecer, seja valente, seja valoroso, seja valorosa, aconteça o que acontecer, não negue a tua fé, porque Deus escolheu você. Deus escolheu você. Tem que correr. O Salmo de número 34, 19 diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por dificuldades, adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Mas isso é para quem é justo. Espera aí, pastor, quer dizer que eu sou justo? Por que eu sou justo? Porque eu sou bonzinho? Porque eu faço tudo direitinho? Por que eu sou justo, pastor? Porque eu acordo de manhã, faço minha oração e saio, não faço mal para ninguém. Não, você é justo porque você foi justificado por Jesus Cristo. Você foi justificado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Isso te tornou justo. Agora eu não posso ferir a justiça. É por isso que o Senhor está dizendo assim, ó: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Pastor, quer dizer que isso que eu estou passando na minha casa,
esse mal que sobreveio, porque tem alguém que prega aí que diz que você não pode ficar desempregado, tem alguém que prega aí que você não pode passar dificuldade, lutas, falta de dinheiro, tem alguém que prega, mas é mentira, porque o justo passa por lutas e adversidades, mas também eu tenho uma verdade para você: Deus te livrará, Deus livrará você. Perseguição, passa. Pastor, não pode ser. Eu vou para a igreja, não é para ser perseguido. Pode ser perseguido sim. Salmo de número 34, 19 que nós lemos. Agora olha que coisa tremenda. Os desafios nos treinam e forjam nosso caráter. Agora olha bem, o desafio que Jefité passou. Se o caráter dele já era um caráter de valor, um caráter exímio. Imagine, depois que Jefité vai para o meio dos levianos, sabe o que alguém pode ter dito? Os irmãos já não gostavam dele? Filho de prostituta, só podia estar no meio de gente que não presta. Não é assim que alguém fala de você? Também aquele lá, quero nem saber dele. Daqui a pouco está com a patota deles. Mas sabe o que vai acontecer? Deus vai usar você para surpreender o adversário. Deus vai usar você para surpreender, sabe? Porque Deus escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. Deus escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. Quando o aperto vem, sabe de quem eles se lembram? Jefité. Corre lá. Jefité, está acontecendo isso, os amonitas estão chegando, e nós vamos... Pera, calma, o que é que está acontecendo? Olha, tu tem um exército aí, rapaz. Tu pode ser por cabeça, tu pode vir sobre nós, tu pode comandar. Aí Jefité diz, eu até vou, mas eu quero ser cabeça de vocês, não cauda. Já que eu fui humilhado, já que eu fui massacrado, tem uma coisa, o meu valor, escute, o meu valor não é você que determina. Sabe por quê? Se fosse eu que determinasse o seu valor, escute, você poderia ficar frustrado. Porque eu poderia desapontar em algum momento. Mas o seu valor, sabe quem determina? Fale comigo assim, Deus. Deus. Eles pensaram que ia chegar lá e dizer assim, vamos lutar, rapaz, vamos contra Jefité, porque era rejeitado. Porque tem gente que é assim, né? Sou tão humilhado, tão rejeitado, qualquer coisa para mim serve. Mentira. Eu sou filho de prostituta, eu não tenho pai e mãe, sou órfão, só fico choramingando pelos cantos. Mentira. Você pode até ser filho órfão, escute, de pai órfão. Você pode ser até órfão, mas escute uma coisa. Você tem um pai que preza pela tua alegria, pela tua fidelidade. Um pai que preza pela tua vitória todos os dias. Mas sabe o que muitos fazem, pastor Henrique? Eu não sirvo para nada. Eu já fui rejeitado naquela porta, aquele emprego. Agora eu não tenho mais outra escolha a não ser ir para o semáforo pedir. Mentira. O Deus que você serve, Ele é justo. E se você for justo, Ele vai livrar você de todas as adversidades. Você pode até passar um dia mal, mas vai vir bonança. Escute, nós não temos muito tempo, mas eu vou correr. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Os desafios, Ele nos treina. Sabe por quê? Cada vez que bate mais na massa. Cada vez que bate mais na massa do bolo, não é assim? As mulheres que fazem bolo? Quanto mais você bate ali mexendo, daqui a pouco está crescendo, não é isso? Sabe o que acontece? Quanto mais você passa por circunstâncias adversas, por adversidades, você se torna mais forte. Você não está entendendo ainda, você se torna mais forte. Alguém olha e diz assim, agora não vai aguentar mais. Parou, acabou o combustível dele. Dessa vez eu quero ver se ele vai continuar dando risada e alegria. Será que ele ainda vai cantar na igreja? Será que ela ainda vai dar glória a Deus? Será que ela ainda vai dizer que Deus é Deus quando perdeu o filho?
Será que ele vai dizer ainda que Deus é Deus, se ele não consegue uma porta aberta para trabalhar, para alimentar seus filhos? Será? Só que as pessoas que estão lá fora não sabem que você tem uma história de valor com Deus. Não sabe da intimidade que você tem, do relacionamento no íntimo com Deus. E o pai que fala com você, ele diz assim: filha, está doendo, filho, está doendo, está machucando, mas eu estou aqui, eu te esforço, eu te ajudo, eu te ajudo. Mas você vai sofrer até o ponto que você quiser. Porque chega uma hora que você cria uma resistência, né? Uma resiliência. Sabe aquela pessoa que não tem a capacidade de se mover, mas ela faz coisas que você diz assim: não, não pode ser. Tem hora que eu fico com vergonha do meu pai, mas é vergonha em bom sentido, tá? Alguém pode achar que, né? Mas não é, sabe? Porque meu pai, ele tem uma deficiência física. Ele tem a falta de uma das mãos. E quando eu chego, que vejo meu pai assentando revestimento, fazendo reboco na parede, com uma mão só, sozinho, ele diz que é ele, Deus e os anjos que ajudam ele. Aí eu olho assim e falo: pai, deixa eu, não, deixa aqui, meu filho, vá cuidar do rebanho, vai cuidar de vidas, deixa que eu faço. Aí eu olho aquilo, eu falo: meu Deus, como é que pode, eu não sei fazer isso, se eu pegar eu atrapalho ele. Uma resiliência, alguém que podia, sabe o que ele falou um dia? Chegou um rapaz forte, grande, com um cartaz na mão, escrito: me ajude, eu preciso alimentar meus filhos, minha casa. Aí ele olhou para o rapaz e falou assim: qual é a sua deficiência, moço? Aí ele, mandando ler. Aí meu pai: mas qual a sua deficiência, querido? Aí ele olhou assim e falou: querido, eu e você não temos deficiência. Sabe qual é a deficiência de um ser humano? A mente. Uma pessoa que não consegue discernir uma mão da outra. Uma pessoa que rasga dinheiro, que come fezes. Uma pessoa dessa precisa de cuidados, de alguém que cuide, de alguém que não deixe ela se acidentar, que não se machuque. Mas eu e você não temos deficiência. Vá trabalhar e cuidar dos seus filhos. Vá lutar pela sua família. E o homem ficou assim, e eu do lado. Falei: meu Deus, que lição. Nós não temos problema, meu irmão. Você pode trabalhar, você tem os braços fortes. Vá cuidar da sua família. E o homem, a lágrima rolou aqui. Porque meu pai deu uma lição ali. E nós precisamos entender que o nosso caráter vai ser construído hoje. Você já passou por muitas coisas. E quando alguém olha para você e diz assim: o que está acontecendo com você hoje? Você diz: está acontecendo sim. Eu estou passando por uma luta em casa. Mas o meu Deus, que já me deu livramentos, que já me ajudou, Ele ainda vai fazer um grande milagre hoje na minha vida. Mas como assim? Sabe qual é o grande problema de muitos de nós? É que nós só nos preocupamos com aquilo que Deus não fez. Você está entendendo? Estamos preocupados com aquilo que nós pedimos, sonhamos, aquilo que colocamos ou que alguém liberou em palavra profética, dizendo: olha, você vai ser, você vai receber, e você põe na cabeça e diz assim: Deus, cadê? E aí você se preocupa com aquilo que Deus ainda não fez na sua vida. Mas a questão não é que Deus não fez. Quando Deus fala, Ele é Deus de já. A questão é você estar preparado. Caráter, ó. Os desafios nos treinam a forjar nosso caráter. Está mexendo com você. Talvez você não esteja pronto ainda para receber o que Deus já prometeu. Que já deu, na verdade, para você. E as pessoas começam a lembrar: Deus não faz, Deus não fez por mim. Mas ela esquece. Ela está preocupada naquilo que Deus não fez. E se esquece de ser grato por aquilo que Deus já fez. Deus já fez muito por você. Então você tem motivos para engrandecer. Olha o que o livro de Romanos diz, 5, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos,
nas tribulações. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos. Ele disse, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. Sabe o que acontece? Eu passo hoje uma luta, Deus me dá vitória. Amanhã eu passo outra luta, Deus me dá vitória. Aí vem uma luta depois de amanhã, e aí a vitória não vem. Passa um mês, passa 2 meses, mas eu estou baseado naquela vitória que Ele já me deu. Eu tenho perseverança. Opa, se Ele fez aquilo que fez comigo naquele dia, Ele não é capaz de fazer agora? Isso é perseverança, perseverar em oração, perseverar. Sabe o que está acontecendo? Que muita gente está desistindo, está fraquejando na fé, porque elas não querem perseverar. Perseverar requer expectativa, perseverar requer posicionamento, perseverar requer esperança. Eu preciso esperar naquele que pode fazer, porque Ele já fez, Ele pode fazer novamente. Mas tem gente desistindo. Não desista, não seja assim. Persevere. Aí olha o que ele diz. Perseverança, né? A perseverança, um caráter aprovado. Eu sou aprovado quando eu sei esperar. Já tem um salmo, né? 40 é esse? Esperei com paciência no Senhor. Esperai com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Agora, eu já tenho dificuldade de esperar um ônibus passar na rua. Tem um horário para chegar e você fica, cadê o ônibus? Cadê o ônibus? Meu Deus, eu não aguento. Daqui a pouco você está andando. Aí você, isso aqui é só para você ter uma ideia. Quem é impaciente é assim. Não sabe esperar. Sabe o que acontece? Quando ele anda, ele decide andar. Ele andou a metade do caminho, o ônibus passa. Ele cansou. Correu riscos e ficou frustrado. Não é assim? Caramba, se eu ficasse no ponto. Agora eu tentei, porque eu falei, eu vou conseguir e eu não aguento mais esperar. Mas se eu esperasse, o ônibus chegaria no lugar que eu estava esperando e mesmo atrasado, chegaria primeiro. Como chegou. Sabe o que está acontecendo? Nós atrapalhamos tudo. Tem um louvor que o Thales Roberto disse que nós que, como que é? Nós que complicamos tudo, né? É nós atrapalhamos. O que Deus quer fazer, mas o jeito de Deus requer um caráter aprovado. O jeito de Deus requer um caráter aprovado. Agora, como saber que o meu caráter está aprovado se eu não sei esperar? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu preciso saber esperar. E se eu espero com paciência, eu não desisto. Nessa mulher não muda, esse homem não muda, vou desistir. Vou pegar um para ver se é melhor, né? Um mais novinho, para ver se é mais calmo comigo. Aí sabe o que acontece? Toda uma trajetória de esperança para ter um caráter aprovado, foi lançado na terra. E agora vai arriscar tudo de novo. E aí o negócio piora. Então eu preciso saber esperar. Agora o detalhe é isso. Um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Agora, Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Você não está sozinho na sua batalha. Você não está sozinho nessa situação, circunstância que você está vivendo. Você não está sozinho nessa tribulação que você está vivendo, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela de qualquer maneira.
você não está sozinho, se você souber esperar no Senhor. Eu preciso ter esperança, mas eu desisto fácil, é porque eu não estou acreditando que o Deus que eu sirvo, Ele é capaz. Você sabia que tem muita gente que está desacreditando de Deus? Mas pastor, como assim? Eu nunca disse que não acredito em Deus, mas as suas atitudes dizem. Está na hora de você resistir. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você que a sua vida vai dar uma enguinada, vai melhorar sim, mas diante das tribulações, diante dessas circunstâncias que estamos vivendo hoje de pandemia, Deus vai glorificar o nome dEle através da sua vida, mas para isso é necessário você ter um caráter aprovado. E caráter aprovado, está falando de características. Caráter, eu preciso ter as mesmas características de Cristo. Jesus desistia fácil? Aliás, Jesus não desistiu. Ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Aí quando alguém pensa assim, poxa, Jesus agora já era, né? O diabo achou assim, Jesus agora já era. Se possível, passa de mim esse cálice. Aí Jesus diz assim: mas todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. A questão é que nós, em alguns momentos, não queremos a vontade de Deus. A oração que Jesus ensina lá, do Pai Nosso, Ele está dizendo o quê? Quando orar, você deve orar assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando eu libero essa palavra, eu estou dizendo que a vontade de Deus é soberana. Eu estou dizendo que a vontade de Deus, ela é soberana sobre minha vida. Não é a minha vontade, mas é a vontade dEle. E tem um detalhe: a vontade de Deus vai te levar a viver o conforto de Deus. Escreva isso: a vontade de Deus vai te levar a viver o conforto de Deus. Se eu faço a minha vontade, eu estou correndo risco, porque o coração do homem é enganoso. Ah, não vai dar certo, eu vou fazer do meu jeito. A partir de hoje eu cansei de esperar. Pastor prometeu e não fez, fulano prometeu, Deus já usou o profeta das quantas, mas não resolveu, e agora eu vou fazer do meu jeito, vou enfiar o pé na jaca. Vai se dar mal. Não faça isso. O conselho de Deus é: caminha mais uma milha. Caminha um pouco mais. Caminha um pouco mais. Porque se está difícil, o Deus que você serve, Ele diz assim: o justo pode ainda sofrer muitas adversidades, passar por muitas adversidades, mas o Senhor vai livrar. Ele tem livramento para você, Ele tem livramento para você. Amém? Para concluir, o que não nos mata, nos fortalece. Escute, nós passamos por uma situação, perdemos 3 crianças, a última, né, todo filho que você perde é doloroso, não tem jeito, todo filho, 4 meses, 3 meses, 5 meses, é doloroso. E ao entender, assim, no ponto de vista meu, parece que as mães sofrem mais do que os pais, né? Parece, viu? Mas na verdade o sofrimento é que a mãe gera. A mãe gera, mas o pai tem um senso de paternidade muito forte. O pai quer cuidar, quer acalentar, quer proteger, quer se colocar no lugar, como Jesus se colocou, né? O pai, ele quer pegar no colo. É o que Deus faz com você quando você está gemendo, quando você está sofrendo. Quando você está chorando no seu quarto, sabe? Que parece que diz assim: o céu está de bronze, Deus não está aqui. Aí Deus está dizendo: ah, se ele soubesse que eu estou com ele no meu colo. Porque se eu não tivesse com ele ou com ela no meu colo, ela não suportaria. No momento nós pensamos que não íamos aguentar. A minha oração era: Senhor, guarda o coração da minha esposa. E eu creio que ela também: Senhor, guarda o coração do meu esposo, para não ficar louco.
desejava tanto um filho, mais um, né? Quase perdemos o Gabriel. E depois vem essa batalha. Com 6 anos de idade, quase perdemos o Gabriel, esse que estava louvando aqui. Uma moto bateu nele em alta velocidade, jogou para cima quase 3 metros de altura, bateu com a cabeça no meio-fio, rachou o crânio, afundou, suturou uma orelha, quase perde. E Deus deu livramento, porque eu cheguei lá, quando eu olhei para o meu filho, já tinha dado 3 picos, morrido, voltado, 3 vezes. Sabe? Paradas, né? Para, volta. Animaram, voltou. Graças a Deus que tinha um cunhado meu que até hoje trabalha no resgate. 1 hora praticamente, 54 minutos eu contei até chegar a ambulância do bombeiro. E eu ali do lado, e um sol que Deus mandava. E algumas pessoas jogando água em volta com lençol. E ele ali, e eu dobrei meu joelho e disse, filho, no ouvido. Ele não estava ouvindo nada, mas eu disse, filho, aquele ouvido, aquela orelhinha despencada. Eu disse, filho, Jesus está com você. Mas quando eu desci do carro, eu disse assim, botei a mão no capô do carro e disse assim, Deus, se é o Senhor que está tirando, recolhendo a vida do meu filho, eu aceito. Tem um propósito. Mas se for o diabo, eu não aceito. Eu quero meu filho de volta. Se for o diabo para nos machucar, para nos humilhar, eu quero meu filho de volta. Eu estava preparado. Você está entendendo? E Deus concedeu nosso filho. Está aí. Depois passou anos desejando uma filha, uma menina, e nada. Perdemos. 8 meses e 6 dias. Tudo pronto, a coisa mais linda. Perdemos a Isabelle. E no hospital, isso aqui eu não conto em todo lugar, mas eu vou contar aqui, porque Deus está mandando, não sei porquê. Tem alguém aqui que precisa ouvir isso. No hospital, pastor Henrique, eu peguei ela no colo. E eu lembrei que eu tinha orado por uma criança no monte. E Deus trouxe ela à vida. O pai não era crente. E ele disse, pastor, Deus é poderoso. Porque enquanto o senhor orava, os aparelhos, eu orei por telefone. Coloca aí, Deus vai fazer um milagre aí. E Deus me deu sinal lá no monte. Eu falei, ela vai levantar desse estado. E aí quando eu vi aquela situação, a primeira coisa que arremete é isso. Você já orou e Deus fez. Aí eu fui lá, peguei a menina, coloquei na mão e disse, Senhor, cura minha filha. Faça um milagre. E abri os olhos, nada. Aí o desespero bate. Senhor, já que o Senhor não quer curar ela, não quer trazer de volta, olha para a mãe lá. Estou com medo, como é que vai ficar a vida dela? Se essa mulher entrar numa depressão. Aí eu disse assim, Senhor, tira a minha vida e devolve a vida dela. Tira a minha vida. Olha que oração egoísta. Tire a minha vida, mas devolva ela nos braços dessa mãe que vai sofrer muito. Aí o Senhor disse assim, quem você pensa que é? Poderá o vaso contender com o seu Senhor? Aí vem um filme assim, a igreja, meu filho Gabriel, minha esposa, e ele disse, e como fica tudo isso? Aí eu disse, Senhor, me perdoa. Você está entendendo? Me perdoa, eu estava fraco. Eu estava ainda sendo treinado no meu caráter. Deus estava mexendo, porque eu estava achando que, não, Senhor, leva minha vida e devolve ela para acalentar a mãe. Enquanto tinha uma igreja para me cuidar, pastor. Enquanto tinha meu filho que me ama e que eu amo muito. Eu fui egoísta, esqueci de todos eles. Naquele momento. E o Senhor, naquele momento que Ele falou aquilo, quando Ele me repreendeu, eu falei, Senhor, me perdoa. Eu não posso pensar dessa maneira. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o teu nome, o Senhor sabe o que está fazendo.
E voltei a acalentar minha esposa. Era o maior sonho da minha vida. Eu desejei ter um menino, ele me deu. Desejei ter uma menina, ele me deu. Como eu queria ter uma menina, uma filha menina. Mas o Senhor foi bom comigo. Ele me deu esse direito de ser pai de uma menina. Ainda que Ele recolheu para si. Está no Senhor. Então nós devemos. E depois disso eu fiquei mais forte. Fiquei mais forte. Resiliência. Você foi chamado para ultrapassar os desafios. Não foi para ficar lá no deserto. Você foi chamado para caminhar no deserto. Ainda que venha lutas, dificuldades, mas você vai passar. Em nome de Jesus, fique de pé. Em nome de Jesus, você crê nisso? Você vai passar. Em nome de Jesus.